Olá, pessoal. Meu nome é Eliane Batista, sou graduanda em Psicopedagogia Clínica do Centro Universitário Uninter. E hoje nós estamos com a nossa convidada, a Vanessa, que é pedagoga, né? E nos cedeu o seu tempo para estar conversando conosco sobre as dificuldades de aprendizagem. Vanessa, seja muito bem-vinda. Se apresente, fique à Obrigada. vontade. Então, meu nome é Vanessa, sou pedagoga, formada pela Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, e estou atuando já na área da educação desde 2003, e sempre nessas classes de alfabetização. Então, obrigado pelo convite de vocês, espero poder estar ajudando aí nas questões que a gente foi levantar para a gente conversar um pouco. Não sei se você quer começar perguntando alguma coisa, eu posso começar falando. A Raquel, se apresentar. Então, eu também Fala, sou Raquel. estudante de psicopedagogia pela Universidade da Uninter e queria agradecer muito também pela Vanessa estar aqui dispondo do tempo dela, né, para também compartilhar com nós as experiências que ela tem com a alfabetização, né. Então, seja muito bem-vinda, Vanessa, de nós, e obrigada por aceitar o convite. Imagina. E vamos lá, então, né? Já que hoje nosso tema é as maiores dificuldades de aprendizagem encontrada, né, em sala de aula pós-pandemia, a gente gostaria, né, Raquel, que tu falasse para nós um pouquinho sobre as dificuldades que tu, como pedagoga, né, tem encontrado após esse retorno, né, em sala de aula. Tá certo, então. Então, a gente conseguiu encontrar uma sala de aula bem diferenciada agora, quando a gente voltou para presencial, 100% presencial, né? Porque nós ficamos um ano praticamente 100% remoto, e depois no outro ano a gente ficou presencial, mas com 50% da turma em sala de aula e a outra 50% ou mais, né, dependendo dos pais que aceitassem, continuassem no remoto. Então, assim, a gente teve que se adaptar bastante nessa questão de planejamento, né, de atividades, como fazer atividades de forma remota para os alunos. Então, a gente teve que se adaptar e de certa forma, se descobrir, né, em outras tecnologias também, né, fazer vídeo, essas coisas assim que o professor não está muito acostumado, né, principalmente professor de criança pequena, que a gente vai mais ali no joguinho, né, a criança precisa mais daquele colinho, né, de chegar junto, de olhar no olho. Então, assim, foram anos bem difíceis e diferentes para nós, né? E depois no ano metade remoto, metade presencial, a gente também, assim, como que a gente vai fazer esse acompanhamento das crianças que estão em casa, né? Como é que ela está fazendo isso? Como é que está chegando esse material que eu estou produzindo? Então, assim, na minha situação aqui em Florianópolis, na minha escola, nós tivemos dois grupos. Um grupo em casa e um grupo na escola. Numa semana, e na outra semana se trocava. Vinha o grupo que estava em casa vinha para a escola e o outro grupo, né? Então, assim, os que estavam assim, a gente ainda conseguia fazer algum tipo de acompanhamento, né? Conseguir dar uma mediação melhor. Mas teve crianças que optaram por 100% no remoto mesmo assim. Então, esses foram mais difíceis, né? Então, pegando as crianças agora, esse ano, no meu caso, sendo uma professora de primeiro ano, né? É uma clientela completamente diferente, porque é uma clientela que está vindo da creche ou está vindo direto de casa, porque como muitos ainda tinham essa opção de ficar 100% em casa, alguns pais não optaram por não levá-los, eles estão tendo agora primeiro contato com a escola da vida deles. Então, assim, tem essa grande dificuldade de corpos não escolarizados ainda, que nem a gente fala, né? De criança que não sabe que agora é hora de sentar, agora é hora de ouvir a professora, agora é hora do recreio, agora é hora de ir no banheiro. Para nós parece uma coisa muito simples, né?
mas para uma criança que nunca esteve na escola, é um mundo completamente diferente. Então, a primeira coisa que a gente sentiu foi isso, porque a gente sentiu muitas crianças que estavam tendo o primeiro contato com a escola agora. Então, assim, geralmente a gente já recebia crianças que vinham da creche, então eles já tinham essa rotina escolar. Então, no início do ano foi um trabalho, assim, bem cansativo fisicamente, de ensinar essas coisas para as crianças, a questão do emocional na creche, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha percebido. Na creche eu nem sabia, eles lancham umas 4 vezes. E lá na escola só tem a hora do recreio, que você divide a hora do recreio entre ir no banheiro, comer e brincar. Eles sentiram uma diferença enorme. Os que já estavam na creche sentiram uma diferença enorme. Mas quando é que é o outro lanche? Quando é que é o outro lanche? Não, amor, não tem outro lanche agora. Então você senta e come, porque eles queriam ir brincar e não comiam. Então, assim, todas essas coisas assim, bem mínimas, mas que fizeram muita diferença no processo ali, naquele tempo que eu estou em sala de aula. Então, uma dificuldade que nós tivemos foi essa. A questão de saber escutar o outro é uma coisa que a gente ainda está reinando muito, né? Como as crianças ficaram muito isoladas, pouco contato com outras crianças, essa questão do esperar minha vez não existe. Sou eu agora, e agora eu vou falar, e todo mundo. Então, assim, eles ficam todos falando ao mesmo tempo juntos. Assim, gente, não vai dar. Dessa forma a gente não consegue aprender. Um fala e o outro escuta. Isso é um trabalho que a gente ainda está, estamos entrando em julho e ele ainda está sendo feito. Então, assim, coisas que as crianças também já vinham com uma certa noção. A questão do brincar. Como a gente teve um ano de não pode emprestar material, não pode sentar junto, não pode ficar perto, não pode dividir o lanche, as crianças agora estão extremamente egoístas, mas não de maldade, porque já vieram com aquilo de não pode emprestar, não pode compartilhar, não pode não sei o quê. Então, assim, essa questão de voltar a brincar no conjunto é uma coisa que também está sendo trabalhada de novo, né? Não, a gente pode, né? Vamos emprestar, passa um álcool, né? Não vamos ficar se abraçando muito, mas também dá para brincar junto. Tem essa possibilidade agora de novo. Então, assim, Vanessa, deixa eu só fazer uma interrupção. sim, claro. Pensando assim, agora lá na frente, né? Daqui uns 10, 15, 20 anos, essas crianças, como é que elas vão estar, né? Porque essa coisa mínima que é o compartilhar, né? O social, o grupo ali, como é que essas crianças vão estar quando forem adultas, né? É difícil, assim, mensurar isso agora, né? Principalmente, é, É que, na e verdade, principalmente, vocês então têm que reensinar elas a conviver em sociedade novamente, né? é, Então, um trabalho a mais que o professor é. está tendo em sala de aula. Além de ensinar a ler, a escrever, tem esse adendo, né? E eu acho que ainda essa questão do social, ele pesa bastante, porque além de serem crianças que tiveram 2 anos, 3 anos em pandemia, coisa que a gente nunca viu e a gente não sabe como é que né, como é que isso vai mexer daqui a alguns anos, a gente tem essa questão ainda que a tecnologia está muito em contato com eles. Então, é bem mais fácil você brincar com o celular, que não vai retrucar que você está roubando, não vai retrucar que você não está jogando direito, né? Porque é você e o celular. Do que brincar com pessoas, que vai reclamar do seu jeito, vai reclamar quando você explodir, vai reclamar se você não brincar direito. Então, assim, ainda tem esse agravante, eles têm esse escape, né? De, não quer brincar, então eu vou ir pro eletrônico, né? Eu ainda não vejo isso muito na minha realidade por causa da escola onde eu trabalho, assim, né? Não são crianças que cada um tem seu celular, mas tem outras escolas que existe essa, né, essa característica, que as crianças, Sim. não quer brincar? Deixa que eu vou brincar com o celular, então não tem problema. Assim, tu está encontrando muitas dificuldades. E dentro dessas dificuldades, como que está, né, a sala de aula ali, como professora, o ensinar e o aprender das Isso. crianças, o ler, o Então, escrever. assim, continuando, né, essa questão das dificuldades, a gente encontrou, por ter muitas crianças que ficaram em casa, crianças ainda que não sabiam nem segurar um lápis,
Esse ano eu tive uma situação inédita que eu dizia, vamos pegar o lápis de escrever. Eles não sabiam qual era o lápis de escrever. Para eles era qualquer lápis. Eu disse, não, tem o lápis de cor, que é para pintar, e tem o lápis de escrever. Eu tive que pegar uma fita colorida e passar uma fita colorida amarela nos lápis de escrever, de todos. Aí eu disse, agora a gente vai pegar o lápis de escrever. Aquele da que a prof botou a fitinha, para eles saberem o que era um lápis de escrever. Questão de não conseguir segurar um lápis, saber como segurar um lápis. Criança que segurava o lápis assim, ó. Vanessa, só desculpa te Imagina. interromper, tu poderia nos dizer qual é a faixa etária, né, da idade A minha dessas faixa crianças? etária são de 6 para 7, ou Ah, tá. 5 para 6. É o primeiro aninho ali. Eles estão nessa faixa etária, sim. Os mais velhos vão fazer 7 no final do ano. Mas eu tive muitos fazendo 6 agora. Ok, é só para ficar registrado para que as pessoas possam Sim, entender sim. né? E Então, como ela assim, comentou também, mais uma interrupção, é aqui em Santa Catarina e Florianópolis, né, que nós estamos conversando da Florianópolis, isso, situação de uma escola municipal, né, daqui isso, de Florianópolis. isso. Desculpa, esqueci de dar esses detalhes. Ah, então, a gente pegou também crianças, assim, a questão de se achar no caderno, já era uma questão assim que a gente já sempre teve, né? De saber que é de baixo para cima, da esquerda para a direita, que é uma folha depois da outra. Isso aí não nos assustou, mas a questão de nem saber segurar um lápis nos faz pensar assim, que tipo de recursos e materiais essa criança tem em casa que ela não sabe como segurar um lápis, né? Que tipo de contato com leitura e escrita elas têm que elas não sabem segurar um lápis, né? A questão da tesoura, segurar uma tesoura, usar uma cola. Todas as crianças que fizeram a educação infantil, a gente consegue ver que eles têm algum tipo de treino para essa, né? Algum tipo de habilidade motora fina para conseguir fazer. Mas as que vieram de casa, alguns sim, né? Não vou generalizar, porque tem algumas famílias que são participativas e cuidam disso tudo. Mas a grande maioria não sabendo usar isso. Então, assim, a gente encontrou também essa dificuldade motora, por incrível que pareça, crianças que não sabem correr, crianças que não sabem pular, criança que está correndo, está vendo que vai bater no poste, mas continua correndo até bater no poste. Não estou exagerando, isso acontece mesmo. De ver a cadeira ali, senta naquela cadeira e não conseguir sentar na cadeira, acaba caindo porque não conseguiu sentar na cadeira. E Diga. tu, como professora, é, uma pergunta que eu vou te fazer agora, né? Como professora dessas crianças, não sei, né, se tem, se não tem, tu acha que seria importante ter, dentro da nossa área, que nós estamos falando hoje da psicopedagogia, né, que é a nossa Sim, área clínica, e mesmo que não seja clínica, seria importante ter um sim, psicopedagogo na escola para estar auxiliando esses professores com as atividades, né, estar preparando ou estar avaliando né, no aprendizado dessas crianças e nessas coordenações todas que eu falou, não sabe nem, não sim. consegue correr, não vê o poste, não para, não consegue, né, ter uma coordenação motora fina. Como que tu vê a participação desse profissional dentro da escola? Qual a importância para ti como professor, o teu olhar? Olha, eu acredito que é fundamental, né? Aqui a gente não tem psicopedagogo em sala de aula, em escola, desculpa, não temos. A gente tem orientação, supervisão, e assim que a gente percebe alguma criança com dificuldade, a gente procura fazer o encaminhamento para os pais, via posto de saúde, o posto de saúde entrar em contato com os pais, com a família, para poderem fazer esses encaminhamentos. Se houvesse um profissional desse na escola, seria extremamente positivo, né? Porque a gente agora, começando, né, enfim, o processo de alfabetização, porque a gente começa muito com essa questão do lúdico, dessa questão de se organizar, de rotina, de conseguir mexer nos materiais, e aí a gente começa, então, né, com o sonzinho das letras, o nome, trabalhar muito a questão do nome, porque é uma coisa que tem significado para eles, né, a coleguinha que tem a letra igual, número de letras, e aí a gente vai trabalhando com o sonzinho. Ali na escola a gente faz o projeto da história da escrita
que a gente conta para as crianças como é que surgiu a escrita, qual a necessidade de escrever, a função social, por que que a gente usa. E aí, quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto de alfabetização mesmo, de leitura, escrita, de contagem, de quantificação, aí a gente começa a ver algumas dificuldades. Se a gente tivesse um profissional ali dentro da escola, lado a lado, esse trabalho seria bem mais, né, mais rápido, porque muitas vezes a família na escola fica esperando a chamada do posto, fica esperando um atendimento, e aquela criança ali fica meio que sem aquele respaldo ali mais, como é que eu vou dizer, mais focado nela, né? Então a gente tenta fazer atividades diferenciadas, faz apostila de atividades para mandar para casa, mas às vezes a família não sabe como mediar aquilo, né? Vê aquela apostila de reforço como, olha só, você não aprendeu, então você vai fazer. Então, esse tipo de postura não vai ajudar a criança em casa, pelo contrário, né? Vai atrapalhar mais ainda, vai pegar ela mais nojo, né, do reforço, da ajuda, do que ajudar simplesmente, né? Então, se houvesse esse olhar, né, essa ajuda, essa parceria na escola, com certeza iria ajudar muito mais, né? Eu contei para vocês que às vezes a gente chama a família, a gente faz relatório, a gente envia para o posto de saúde, e às vezes tem criança que demora 3 anos para conseguir esse atendimento, né? Com psicólogo, com neuro, um profissional que a gente chama muito é o fono, né? A gente tem visto cada vez mais as crianças entrando na escola ali com 5, 6 anos, com uma fala completamente errada, né? De aquela fala de que, é bonitinho falar assim, bebezinho, então, né, vamos deixar ali ele falar assim, mas a questão da fala acaba prejudicando muito a questão da alfabetização depois, né, porque você precisa ter bem articulado esses fonemas para você perceber, para você escrever. Então, assim, o fono também é uma coisa que acredito que deveria ter ali na sala de aula, para poder também, acho que seria um suporte muito interessante na alfabetização, Vanessa, posso né, e a questão, te interromper um pouquinho? Eu estava ouvindo esses dias, eu não lembro que profissional que foi, falando, não sei se ele é fono, falando da importância da amamentação. É algo assim que eu levanto bandeira, né? Porque para mim, era uma coisa muito importante, né? Amamentar as minhas filhas. Não desmerecendo quem não amamenta, porque tem muitas mães que optam por não fazer, outras não conseguem, né? Ou não podem por algum motivo, né? Então, independente disso, a importância de quem está amamentando no futuro tem na sua criança essa parte bem desenvolvida, tanto para se alimentar direito quanto para a fala, né? Então ele focou muito na fala. Então se a criança que mamou, né, seja 6 meses, 1 ano, tem isso aqui bem desenvolvido e vai conseguir falar muito melhor, não que outras crianças não vão conseguir falar bem, né? Que vão desenvolver, sim, mas assim é um aspecto positivo a amamentação nesse ponto também, né? Então, depois eu tenho que sim, fazer fono com as minhas filhas. Eu mesma amamentando as minhas 2 filhas, as duas tiveram dificuldade na fala, né? Então, se eu posso ter um ponto positivo, por que que eu vou deixar de fazer isso, né? Para ajudar meus filhos, né? exato, com certeza. E a gente ultimamente, né, claro que cada professor trabalha do jeito que acha, né, que se sente mais confortável e que vê que há algum progresso, né. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa questão da consciência fonêmica, né, na alfabetização. Então, eu trabalho bastante essa questão do som da letra. Então, assim, as crianças perceberem o som e conseguirem fazer certo som ajuda muito nessa questão, né? Porque se você troca algum fonema, né, que, enfim, agora eu não vou lembrar de algumas trocas que eles fazem, mas vai acabar prejudicando na hora de escrever. Então, assim, o fono é um profissional também, principalmente ali para alfabetização, bem, bem importante, sim. E a questão também ali da família, né, poder acompanhar. A gente também vê muitas famílias bem engajadas, bem dispostas, bem presentes, bem curtindo junto com a criança, né, esse momento aí que eu sou suspeita para falar que o primeiro ano para mim é o melhor de todos,
né? Porque a gente vê esse desenvolvimento, esse interesse deles, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas famílias que deixam ao cargo da escola tudo, né? Ah, e a escola vai ensinar, então, como é que segura o lápis, a escola vai ensinar como é que usa o caderno, é com a escola, é com a professora. Ah, mas a professora não ensinou? Como assim a professora não ensinou? Né? Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem também de colocar, de mostrar para as famílias que é uma parceria para dar certo, né? É que sabe Não essa... é só a gente, não é só eles, né? É uma E parceria. a escola, exato. E, infelizmente, né, como a gente fala, a gente não vai generalizar, mas muitas famílias deixam o que cabe a elas para a escola fazer. Daí, já, como tu disse, tu já está sobrecarregada de coisas que vêm novas, né, que tu não estava esperando, não sabia como ia acontecer, mas o que cabe à família, ela deixa para a professora, daí fica difícil, né? E Exatamente. ainda se junta, né, muitas vezes o que é, digamos assim, além de todo esse contexto, muitas vezes, como eu disse, a gente não tem um psicopedagogo para nos auxiliar, para nos ajudar, para fazer uma avaliação, para ver se a criança tem algum outro problema que está interferindo, além de todo o contexto que já foi, né, que tu mencionou aqui, algum outro problema que está interferindo na aprendizagem dele. Uhum. E aí a família não colabora. Porque, como tu disse, se tu manda lá, né, o reforço para estar ajudando aquela criança, que tu prepara com todo amor e carinho, esses pais que não têm esse outro olhar, vendo que é para melhorar, para ajudar o seu filho, ele fala, ah, tu é burro, olha aí, tá vindo esse tema para casa, poderia estar fazendo outra coisa, vou ter que... Não vou, tu que te vira. Vamos ser sinceros, tem pais que são assim, não vamos Sim, colocar, sim, né, não vamos tapar sim. as coisas, porque é assim que funciona. E aí essa criança, ela pode, na escola, ela já se sentir vergonha por ela não conseguir, por algum outro problema que nós não sabemos o porquê, porque ela foi avaliada, não se sabe o porquê, ela sentiu vergonha, sentir, digamos, não pertencente por ela não saber é, fazer aquele tema, por ela não saber acompanhar igual os coleguinhas, e os pais agem dessa maneira. Então, isso daí já vai agravar também, né, o problema dela na escola. Então, é muito importante os pais estar presentes, acolher essa criança, porque não cabe só o professor. Os pais é o principal, né? Na É. infância, como tu disse, meu primeiro ano foi fundamental na minha vida. Eu acho que é uma das séries mais importantes na vida da criança. Do professor, a minha professora da primeira série, eu tenho ela no meu Facebook, eu amo ela de paixão. A minha professora do pré, eu tenho ela no meu Facebook. São as duas professoras mais importantes da minha vida, porque elas que ensinam a gente a ler, a escrever, onde a gente pega o amor pela leitura, pela escrita. É. Então, se não tem esse acolhimento também, né, porque alguns professores também não têm paciência, além de estar sobrecarregado, alguns deles, infelizmente, às vezes estão ali só por estar. É. Mas não tem esse acolhimento do professor também. Então, assim, pais, estejam atentos. Vocês têm que dar amor, têm que acolher os filhos e tentar entender o porquê que está tendo esse problema com eles. Não, a maioria das vezes não é o porquê eles querem, tem algo por trás, né? E É. valorizem professores que dedicam tempo para ajudar os filhos de vocês a melhorar, principalmente nas escolas, né, municipais, estadual. Essas escolas, elas são muito defasadas de profissionais que podem estar ali ajudando, e os professores se matam, a maioria em si, né, se matam para virar em dois para poder dar conta do recado. Então, assim, e muitos não valorizam, e tem que ser valorizado, e vamos falar a verdade. E hoje, se tu olha, tem criança que está lá no terceiro, hoje eu não sei se fala terceira série, quarto ano, como é que fala, porque cada dia... É, Então, tem criança que está lá no quarto ano e não sabe ler e escrever direito, já deveria sim, saber o básico. Então, é, quando tu encontra um professor que sabe, que se dedica, que tá, olha, o que eu vou fazer para ajudar esse aluno, valoriza, e valoriza o teu filho, então se dedica. Eu acho que é importante a gente falar isso, né? É muito importante, porque a criança, na maioria das vezes, não é porque ela quer, é porque tem algum probleminha, tem algo ali que está mexendo com a cabecinha dela e não está deixando ela. Ela não é. quer, ela quer estar ali junto, acompanhando os colegas, né? Eu E acho muito procurar, né, procurar ajuda, quem possa ajudar, né? Porque para não perder esse ânimo, sabe? Porque eles estão muito, muito eufóricos por querer aprender a ler e escrever.
E aí, quando eles começam a ver, mas espera aí, eu não tô conseguindo, pai procurar ajuda e aceitar se tiver alguma coisa, né? Porque tem alguns pais que a gente conta, olha, tá com dificuldade. Não, é porque o pai era assim. O pai é assim. Aí se você fala com a mãe diz que é o pai. Se você fala com o pai, a mãe diz que é a mãe. Só que, gente, não é. Vamos olhar, né, e aceitar ajuda, e procurar ajuda, e aceitar que pode ter alguma dificuldade, né? E não coloque a responsabilidade que é de vocês, pais, nas costas dos professores. Porque daí, é como tu disse, é uma parceria, é uma união. E quando tem essa união, e a criança vê, né, que tem esse amor, essa união, essa ajuda, ela evolui automaticamente, ela vai para frente. A não ser que tenha um caso mais grave, que daí tem que ser Sim. olhado por um profissional, aí ok. Mas a maioria das vezes, né, muitos casos também, se tu olha, às vezes tem um problema lá com a mãe, com o pai, aí a criança afeta a criança, daí a gente chama dos problemas sociais que afetam o aprendizado da criança. Então, assim, Sim. envolve muita coisa o aprendizado, né? Com certeza. É muito importante a gente valorizar os professores como tu, que se dedica e está ali presente, e acho que é muito importante esses primeiros anos na escola. Eu também acho que é muito importante. Porque eu amo a minha professora, acho que nem sei se ela sabe, mas a minha professora do primeiro ano, eu amo ela até hoje. Ela foi muito importante na minha vida. Legal. Mesmo. Legal. É isso aí. E Posso contar uma coisa? Pode. Eu estava falando antes de caderno, né, do lápis, que as crianças elas não conseguem manusear direito. Eu lembro que a minha mãe, meu pai, eles compravam sempre caderninhos para mim. E eu tinha lápis de cor, caneta, e eu pegava e fazia uns rabiscos. E perguntava para minha mãe o que estava escrito, né? Porque eu achando que estava escrevendo muita coisa, né? E Sim. não escrevia nada. Ela olhava para mim e dizia: ai, a mãe não entende. E aí eu já fiz diferente com as minhas filhas, né? Eu dei caderno, dei lápis, dei giz, comecei com giz de cera para aprender a segurar, porque era mais fácil de deslizar. Fez todo um processo, né? E foi diferente, porque eu perguntava para elas: o que tu escreveu? Conta para a mãe, né? Em vez de cortar aquele lúdico, né? Daquela expectativa de que escreveu alguma coisa, que eu não estou entendendo nada mesmo, né? Perguntava para a criança, né? Então, o que tu escreveu? Me conta. Aí ela contava: eu escrevi que meu dia foi bonito, eu escrevi que eu vi o cachorro, alguma coisa assim, né? Então, Sim. essas experiências enriquecem o aprendizado da criança, né? E vai fazer diferença quando ela entrar na escola de fato, porque tem que sentar, tem que ficar parada ali por quase 4 horas, né? E escrever, só que a aprendizagem é diferente, né? Vão ser coisas novas Sim. que ela vai ver. E essas coisinhas pequenas do desenvolvimento dela vão fazer muita diferença, tanto positiva como negativa, né, na sala de aula. Sim, com certeza. A gente tem E 5 vai criando minutos. memórias positivas, né? Tá. Vai criando memórias positivas, né, para ela. Então, assim, eu ganhei, eu nem sabia. Quando eu fiz 15 anos, a minha avó me deu um caderno cheio de histórias que eu tinha escrito quando comecei a escrever, que ela guardou e transcreveu para mim. Então, olha só, né? Então, eu mal sabia escrever. Certamente, muita coisa eu fiz que nem tu falou. Eu escrevi de qualquer jeito e disse que estava escrito, ela escreveu, com certeza, porque eu não escrevi aquelas histórias enormes, né? 7 anos, 6 anos. Às vezes sabia isso ali, mas ela já está aprendendo a ter coordenação. Isso. Né? E já sabia, olha a importância que a escrita tem, de eu colocar o que eu estou aqui dentro para fora, né? Então, assim, dessa valorização mesmo, assim, né? E as que cansa, pessoas, mas a gente precisa ter paciência. São e às vezes a memórias gente afetivas que vão ajudar. não tem condições, mas assim, tem um gibizinho ali, deixa a criança fazer de conta que está lendo, Agora, lá na frente ela vai ler. tu falou de Eu via gibi, muito eu me lembrei de numa situação que me deixou assim, de coração partido esse ano. Eu não me lembro que atividade que eu fiz. Eu já fazendo umas adivinhações. E eu assim, aquele personagem assim, assim. Não, minto, não foi isso. Eu pedi para eles desenharem a capa do livrinho que eles mais gostavam. E eles não souberam o que desenhar. Eu assim, gente, mas livrinho, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos. Eles não conheciam. Eles não conheciam o livro. 3 ou 4 sabiam gibi, uma história ou outra.
Eu assim, gente, mas do Pinóquio, do João Maria. Não, prof. Eu juro para vocês que me partiu o coração. Eu assim, gente, que tipo de cultura infantil essas crianças estão tendo de TikTok? Sabe? A mãe nunca sentou do lado para ler um livro com ela. Que triste isso, né? Coisa boa é a mãe sentar para ler uma história com a gente. Falar, olha, isso daqui é um livro do Chapeuzinho Vermelho, isso daqui pode falar, é da época da mamãe, mas é bem interessante. Olha, vamos ler. Se a mãe não tem tempo, ó, agora a mamãe não vai ler, mas tu tá olhando isso, tu quer contar para a mamãe, depois a mamãe conta para ti. Então, assim, tem que ter essa liberdade de criança, né? A contação de histórias. Então, assim, está sendo deixado isso daí. Não está se dando importância por causa da tecnologia, mas é importante para a criança, para usar a imaginação, né? Porque quando a gente lia, a gente ficava imaginando, né? Como que será que é? A gente criava histórias na cabeça. Sim. Não, hoje está tudo aí muito exposto e às vezes os pais nem olham o que os filhos estão olhando no celular. Então, assim, é complicado. E isso tudo afeta a aprendizagem da criança na escola. Com certeza. Com certeza. Aí eu fiquei bem triste, não, gente. Cada dia agora eu vou ler uma história os clássicos, vocês têm que saber, pelo menos. E assim, gente, que é tão triste, assim, atrapalha tanta coisa, não só de aprendizagem, mas também de vínculo, né, de tudo. Mas é essa geração nova aí. Os novos Gurias. E quando voltou, eles devem ter prestado atenção, os olhinhos devem ter brilhado, porque tipo, nossa, um livro, uma história que eu não conhecia, né? É uma novidade para eles. Coisa nova, né? E, Vanessa, referente aos alunos com necessidades especiais, né? Dentro da tua vivência, como é que são recebidos em sala de aula? Tu, professora, tu é avisada antes? Como que é a vivência dentro desse aspecto? Certo, então, a gente aqui em Florianópolis, a gente faz a inclusão dos alunos, né? E quando um aluno é matriculado na escola, eles são encaminhados para turmas de preferência que não tenham ainda nenhum aluno com necessidade especial, ou que tenham poucos, né? Esse ano a gente está tendo um ano também bem atípico, em que todas as turmas têm pelo menos um aluno com necessidade especial na escola. Então, a gente é informado qual aluno, né, o aluno, qual a necessidade especial dele. Aí a gente, aqui em Florianópolis, alguns alunos com laudo, dependendo do laudo que eles têm direito a um professor auxiliar de educação especial que acompanha essa criança o tempo todo na escola. Então, a criança só vai para a escola assim que chegar o seu auxiliar, que vai acompanhar ele na sala de aula. Então, é como se fosse o segundo professor, só que vai dar atenção para esse aluno em especial, né? Então, a gente chama a família para conversar, saber se toma medicamento, como é que foi o diagnóstico, faz meio que uma anamnese, assim, né? Para saber como foi o andamento daquela criança até ali, se precisa de algum cuidado especial, se tem algum tipo, né, de alergia, alguma coisa que não posso comer na escola, e se ele faz algum atendimento por fora, qual atendimento, se ele faz atendimento com outros profissionais, a gente também marca com outro profissional para ir na escola, para conversar com a gente, né, para a gente fazer um trabalho bem alinhado, para ver, né, o que eles podem nos ajudar e o que a gente pode ajudar eles, né, mas na sala de aula, ele fica acompanhado desse professor e a gente vai trabalhando junto. Uma especificidade do primeiro ano é que, como muitos alunos, né, não vieram de escola, eles não têm laudo ainda. Então, a gente ainda fica naquela fase de investigação, né? A gente trabalha com a criança, nota que, né, tem alguma dificuldade, nota algumas características, conversa com a família, vê se a família repara nisso também, né? Vê um pouquinho mais com a criança, né, no decorrer do tempo ali, para a gente conhecer mais. E aí a gente chama a família e pede uma investigação maior com os outros profissionais, né, para conseguir esse laudo. Mas isso é uma coisa que demora bastante, às vezes é um trabalho de formiguinha, às vezes é trabalho de que eu, professora do primeiro ano, não vou ter ainda durante o meu ano inteiro,
o laudo dessa criança. Essa criança talvez tenha um laudo só o ano que vem, para o professor do ano que vem seguir adiante. A gente ainda vai meio que tateando até descobrir o que essa criança tem. Mas a gente, quando a família sabe tem o laudo, ela sempre é informada, a gente já é informado, e a gente já traz o professor auxiliar para nos ajudar. Aqui na rede, a gente tem uma sala de recursos, sala de multimeios, que eles chamam aqui. Sala de recursos é no Rio Grande do Sul, eu acho. E sala de multimeios, em que tem professores lá, que os alunos da rede podem fazer sessões de acompanhamento lá, fora do horário de aula, com esses professores, para fazer essa questão de de avaliação já nem tanto, mas já a questão de encaminhamento, de reforço. A gente faz ai, não é laudo, me fugiu a palavra, é questionário, um relatório. A gente faz um relatório para a sala de multimeios, vendo as dificuldades que a gente vê mais na criança, no que elas poderiam ajudar, e lá na sala de multimeios, uma vez por semana, essa criança vai e faz um atendimento individualizado com esse profissional lá. Mas, como tem muitos alunos esse ano, os casos mais severos estão sendo levados para a sala de multimeios, nem todos conseguem ser atendidos, infelizmente. Né? Bom seria se todos pudessem ser atingidos com essa sala multimeios, mas não são. E aí a gente fica nesse processo também de mais de investigação do que já no primeiro ano, a gente fica mais nesse processo de investigar do que propriamente já ter o laudo, né? Poucos são os que já vêm com o laudo fechadinho para a gente. Até porque o diagnóstico nunca vem fechadinho, né? Geralmente, não sei, na maioria dos casos, né? A criança ou é hiperativa, ou ela vem com um diagnóstico de autismo, né? Ou alguma outra deficiência, mas sempre tem alguma construção, alguma incrementação, provavelmente, né? No decorrer do caminho, né? Sim, isso. E também eles vão em vários profissionais, né? Aí foi com o psicólogo, aí vai para neuro, aí vai para o psicopedagoga, aí volta para o psicólogo, que ele vai ler tudo que os outros leram, né? Então, assim, quem fica esperando muito né, as famílias que ficam esperando pelo posto de saúde, esse processo demora horrores. Né? E agora, depois da pandemia, a fila de espera está maior ainda. Então, assim, fica bem demorado esse processo da gente conseguir ali, né, descobrir o que essa criança tem. E já aconteceu de ter algum caso, assim, de ter uma necessidade especial e descobrir bem depois, por não ter, né, como tu disse, Sim. por ser o primeiro ano, não tem, né, Sim. disponível, né, sempre, e a demora quando vai para o posto. Teve um caso que não foi nem aqui, foi no Rio Grande do Sul. Eu dava aula e era numa escola particular no Rio Grande do Sul, primeiro ano. O menino tinha muita dificuldade. E aí eu chamava a família, mas a gente está ajudando, a gente está ajudando. Eu assim, gente, mas não é possível, assim, sabe? Que você via que não avançava. Aí lá pro final do ano, a família veio me dizer que o menino tinha nascido prematuro e que a mãe tinha tido uma doença, que o menino também teve, agora não, se eu disser a doença, eu vou estar mentindo, porque eu não me lembro. Mas enfim, o menino ficou hospitalizado vários meses, né, quando nasceu. Eu assim, bom, então é possível que tenha alguma outra coisa realmente, né? E aí eu sei que enfim, o menino reprovou de ano, a família não gostou, mas não tinha como. Eu saí da escola, eu saí de Porto Alegre, uns 2 anos depois, a minha colega da escola disse assim, Vanessa, fechamos agora o diagnóstico de dislexia do menino. Eu me lembro, eu peguei ele agora que a gente conseguiu fechar que o menino tem dislexia. E para você ver, porque eu vivia dizendo, gente, ele tem alguma coisa, gente, ele tem alguma coisa, tem que fechar em alguma coisa. E eu fui ficar sabendo depois de 2 anos aqui já, mas assim, demorou, mas eu fiquei mais aliviada, assim, né? Porque assim, puxa vida, agora vão conseguir trabalhar melhor com esse menino, porque até então ele estava ali
patinando, assim, É, né? aí, Isso que dislexia não é uma coisa tão difícil assim, né, gente? Da gente conseguir perceber o que que é, e nesse mas caso, os pais têm recursos, né, exatamente. Vanessa? E nesse Diga. caso, recursos, né? Então, imagina quando os pais não têm recursos. É, é aquela questão que eu também te falei, assim, de querer aceitar que precisa de ajuda, de aceitar que precisa ver que tem alguma coisa, né? Ai, porque é malandro. Ah, é Ah, porque tem pais que vive no videogame, né? Questão de aceitar também, né? Não é fácil, mas ajuda muito mais a criança quando você exato. aceita isso o mais rápido possível, né? E por outro lado, eu já tive E alunos procura assim ajuda, né? que os pais, o aluno autista, ele se passava por aluno tímido, porque ele fala, mas assim, ó, aquela mãe levava ele para tudo, tudo que era terapia que tinha, tudo que era psicopedagogo, psicólogo, ele fazia aquela terapia com cavalo, ele fazia terapia com tinta, ele fazia com tudo. Levava para tudo. Descobriu que estavam dando o curso, fazia alguma coisa, ele levava. Eu sei que quando eu estava, aí eu dei aula para esse E não menino, foi ele estava no terceiro. descoberto. Não, ele, assim que nasceu, a mãe já percebeu, já foi atrás, já tinha o laudo. E a mãe corria atrás para tudo, assim, para Ah, desenvolver mesmo, sabe? E eu sei que o menino até no time de futebol da sim. escola já estava, sabe? Então, assim, para você ver que quando a criança é estimulada, quando a família aceita, vai atrás, corre, faz, as crianças com certeza se desenvolvem. Esse menino, assim, ele passava por uma criança tímida e ele era autista médio, assim, estava no laudo dele, autista médio. Tinha coisas que a gente falava que ele levava ao pé da letra, bem autista, mas ele participava de tudo, ele falava, ele brincava, ele estava no time de futebol, gente. Então, assim, quando a Imagina o família, né? esforço também dessa criança, né? Porque é uma coisa que não é Sim, natural para eles, né? Esse convívio social. aham, Imagina participar de um grupo de futebol, né? aham, coisa Que mais lindo, querida. né? O esforço desses pais, o esforço da criança. Então, assim, aceitar que tem um problema, mas que pode ser resolvido, pode ser avisado. Então, assim, é só aceitar e ver o que pode ser solucionado, né, do que está acontecendo. Então, assim, receber com amor, ter o carinho, a atenção, tanto dos professores como dos pais, como nós mencionamos antes, né? Então, é Sim, muito importante esse olhar, né? Esse olhar além só do ensinar e aprender e o cuidado dos pais. Então, às vezes, como tu disse, eu falei, e os pais demorou tanto tempo para falar para mim que ele nasceu assim, e 2 anos depois foi descobrir que era uma dislexia, que era uma coisa assim, que dentro de tantos outros casos que tem, né, na aprendizagem, de coisas que acontecem com as crianças, é um caso que é menos complicado, digamos assim, de resolver. sim, E a criança exato. sofrendo, porque a criança sofre, Sofrendo. ela não quer passar por isso, e ela sofre, está calada, porque as É, pessoas não conseguem entender o que ela está passando. Para ela é é, difícil estar passando por isso. Então, a necessidade de aceitar que o filho está passando por um problema e que ele está precisando de ajuda. Isso é muito importante. é, isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como professora, para ti, o que que seria importante, o que tu gostaria e que tu acha importante ter, né, em sala de aula para poder estar ajudando no aprendizado desses alunos e facilitando o trabalho teu como professora e dos outros professores em geral, no teu olhar? Essa é uma pergunta bem difícil, porque a gente quer muita coisa, né? Eu gostaria de espaço, primeira coisa. Acho que sala de aula tinha que ser enorme. Tinha que ter os cantos, assim. Não somos muito montessoriana, mas essa parte me encanta. De ter os cantos, o canto para brincar, Ah, eu o gosto. canto da leitura, o canto da tinta, o canto, sabe, espaços. E jogos que eu gosto muito. Acho que hoje em dia a gente se limita, a minha sala de aula é isso aqui, eu não consigo fazer uma roda, eu fico muito frustrada. Então acho que ter recursos materiais
é muito importante. Agora estou me achando que eu tenho um retroprojetor na sala de aula. Pensa, o professor fica feliz com pouca coisa, não precisa de muita coisa. Mas recursos para a gente poder, né? Recursos físicos da escola, recursos materiais e recurso humano para nos dar um apoio, né? A gente precisa de mais profissionais envolvidos nesse processo na escola, né? A escola tem que ter assistente social dentro, a escola tinha que ter enfermeiro dentro, a escola tinha que ter psicopedagogo junto, mais de um professor em sala de aula, um professor só para 25 alunos numa turma de 5, 6 crianças em processo de alfabetização, mais com aluno com necessidade especial, é pedir para a gente fazer mágica que a gente ainda não consegue, né? Se tivesse mais professores lá dentro, com certeza a gente faria um atendimento muito melhor. Ou diminuir o número de crianças por sala de aula, né? Ter, assim, 10, seria, assim, Sonho. ia fazer chover dentro da sala de aula com 10 por turma, sabe? Então, assim, porque o olhar diferenciado faz toda a diferença. Ninguém é igual, né? Minha mãe já dizia, tenho 5 dedos nas mãos, nenhum deles é igual, né? Papo de mãe conversa. Então, nenhuma criança é igual. Então, assim, eu não posso ensinar do mesmo jeito para todo mundo. Eu não posso tratar todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo veio para casa diferente. Uns vieram com fome, outros vieram com sono, outros vieram viram os pais brigarem, outros vieram da tela do celular, outros vieram de boaça. Como é que eu vou ensinar do mesmo jeito, né? Então, assim, coisas que possibilitassem um ensino um pouco mais personalizado, apesar das diferenças, que as diferenças são boas, mas eu não posso ensinar do mesmo jeito todo mundo. E coisas que possibilitem esse meu aprendizado de forma, olhando cada um, facilitaria muito, me deixaria bem feliz, né? Saber que, esse fulaninho aqui tá com dificuldade nisso. Vai ali naquela salinha de recurso ali, ou chama o profissional ali, para ele vai te explicar do teu jeitinho aqui, que você vai entender já já. Seria assim, ó. Seria assim. Mas infelizmente não é, né? E eu também gostaria muito de famílias mais participativas, porque Uma faz equipe toda a multidisciplinar diferença. seria importante, né? Dentro das É, escolas. é. E famílias com noção, assim, né, do quanto eles devem ajudar e podem ajudar. É muito, muito nítido a criança que a família participa e ajuda, das crianças que a família não participa e não ajuda. Né? Eu chamo a primeira reunião de pais da reunião do Tudo Se Explica. Porque a gente fica aquela primeira semaninha ali com as crianças, mas como é que fulaninho faz isso? Mas como é que fulaninho é assim? Aí quando a gente vê os pais, se explica por que fulaninho é assim, né? Então, assim, tudo reflete na criança, tudo reflete na criança. E aí, também, junto com a minha sala de aula, da minha escola perfeita, teriam pais mais engajados. O que hoje é muito mais difícil, né? Eu lembro que quando eu fiz magistério, uns dias atrás, né? Já tinha, assim, quase uns dias, eu já tinha, assim, não era 100% da turma dos pais juntos, mas tinha, assim, uns 75%, sabe? Que os pais estavam em cima. E mesmo, assim, aqueles bem humildes, bem pobrezinhos, sabe? Ficavam em cima, iam, se esforçavam para ir nas reuniões. Hoje eu acho que as pessoas entraram muito no comodismo, né? Eu falo por mim, sabe? Que é muito mais fácil deixar minhas filhas na tela do que explicar uma atividade, né? Do que deixar brincar, do que elas terem tédio e inventarem uma brincadeira, né? Mas só que eu tomei consciência disso, de que estava prejudicando toda o andamento, não só o desenvolvimento delas, mas o andamento da família, né? Só que os pais estão tão atarefados assim com o trabalho, com coisas que são prioridades, daqui a pouco por necessidade mesmo, né? Que acabam deixando as crianças, o desenvolvimento da criança para segundo plano. E só que a gente não está só brincando de casinha, né? A gente está está desenvolvendo um ser humano, né? E a criança que não aprende direito hoje é um adulto que vai ter necessidades e vai tropeçar muito, né? Então, essa importância de ter pais engajados, eu acho que esse é o topo,
né? Aí depois vem as outras coisas, né? E se os pais estão engajados, os pais vão procurar outros profissionais, mesmo que não tenha dinheiro, mas vão procurar recursos, né, gratuitos para conseguir isso. E aí depois vão entrando as outras coisas, né? Isso no meu ver, sabe? Mas claro que todo o conjunto faz a diferença, né? Tendo profissionais qualificados, Sim. tendo uma sala de aula top, que tenha recursos, tendo políticos, não vamos entrar em política, né? Mas políticos que foquem na educação. Porque hoje em dia a política não é focada na educação, né? Então, é triste, mas Não, não é. é a realidade, né, que a gente vive. Então, nós, como seres humanos, como Na verdade, cidadãos... não é só hoje em dia, não foi. Como é que é? Uhum. Não entendi ali. Eu falei, não é só hoje em dia, na verdade, nunca foi, né? É. Eu disse que, na verdade, não é só hoje em dia, o foco nunca foi só a educação, e deveria ser, né, a Deveria ser. educação. Eu acho assim, ó, que tu dá suporte para a educação, Deveria ser a educação, porque todo o resto vem, né? Na saúde melhora, se a educação da pessoa está sendo boa, todo o resto melhora, né? Financeiramente a pessoa melhora. Então, eu acho que esse é um princípio bem básico, né? Mas se não tem bons políticos para auxiliar, nós como pessoas, a gente tem que ir atrás, né? Sim. não devemos ficar sempre também tirando pelo outro, devemos fazer a nossa parte, né? Ué, vocês estão me ouvindo, gurias? Eu acho que a Vanessa está com a filha em casa, pedindo atenção. Ah, sim. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Mas a gente já vai encerrar, né? Agradecer ela. Só um momentinho, meninas, só um pouquinho. Tá ok. Tranquilo. É bom ouvir experiências de pessoas diferentes, né? Experiências diferentes. Eu acho assim que, mesmo sendo experiências diferentes, sempre vão existir, e cada vez, não vou dizer que é pior, mas sempre vão existir mais demandas, né? De preocupações maiores, de preocupações, de coisas que precisam ser quando a gente fala, melhoradas. e quando a gente fala de pessoas, né, profissionais, olhando mais para a educação, né, e a importância de ter professores, a gente vê, né, como a Vanessa, ela é uma professora que é uma professora super dedicada, amorosa, que tem um olhar diferenciado para os seus alunos, pelo trabalho que ela faz. Então, isso também é muito importante. E, Vanessa, da minha parte era isso. Eu quero te agradecer muito por disponibilizar o teu tempo, por nos expor, né, as dificuldades que tu, como professora, e essas crianças encontram, né? Não só pós-pandemia, já tinha antes e agora só, como que eu posso dizer, potencializou mais, né? Mas muito obrigada, viu? Se Nada. puder te ajudar em alguma coisa, né? Nós aprendemos dentro da psicopedagogia, conta comigo. Muito obrigada. A minha De gratidão. nada. Um beijo grande. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Espero ter ajudado. Foi muito bom. E um beijo para ti, um beijinho para a Aline. Beijo, e obrigada Obrigada. pela oportunidade de estarem vocês todas juntas aqui para a gente aprender um pouco mais. Foi muito bom.